E a batalha espiritual, ela, vamos dizer assim, ela nasceu entre 25 a 30 anos atrás. E ela nasceu com algo que trouxe uma diferença, principalmente porque ninguém conhecia direito sobre essa guerra que acontecia, vamos dizer assim, no âmbito invisível. Mas no meio desses 30 anos, vamos colocar assim, começaram a ter algumas distorções. Começou a ficar um pouco místico demais, algo realmente trazendo algumas ideias de outras religiões também para o meio bíblico. Então, hoje a gente vai tentar, à luz da Bíblia, tentar mostrar o que realmente é a batalha espiritual dentro da Bíblia, tá bom? Então, vamos abrir em Efésios, capítulo 6. Capítulo 6. Era para ler do versículo 10 ao versículo 20, mas acredito que hoje não vai dar para ler todos esses versículos, quer dizer, não vai dar para falar de todos os versículos, porque hoje tem ceia. E aí eu lembrei, na hora que estava fazendo a pregação, falei, não posso passar do tempo, tá? Mas eu vou ler o máximo aqui, provavelmente até o versículo 14, e se for o caso, semana que vem eu dou continuidade, tá bom? Então, Efésios capítulo 6, versículos de 10 em diante, coloca assim, fica melhor. Posso começar? Então, todos acharam? Está aqui. Coloca em AA, por favor. Então, vamos lá. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingidos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado falar como me cumpre fazer. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos usar como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor faça-se presente neste lugar, para que o Senhor possa ter plena liberdade como Senhor e Salvador das nossas vidas, para falar aos nossos corações e principalmente a nossa mente, a nossa alma. É assim que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo está preso, está na sua primeira prisão. Então, Paulo está preso em Roma, e ele foi um preso político, porque os fariseus, eles estavam arquitetando ciladas, armadilhas para prender Paulo, e conseguiram. O imperador foi lá e mandou prender Paulo. E Paulo, nessa situação, ele escreve essa carta aos Efésios. E vou te falar, as epístolas e até os evangelhos, segundo os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê o seguinte, que onde explicitamente fala sobre batalha espiritual é aqui, em Efésios, nessa epístola que ele escreveu. Mas antes de chegar nessa epístola, Paulo, nos capítulos para você se situar na história, que às vezes você não teve tempo de ler a Bíblia, então eu dou esse panorama para você dar aquela respirada e se situar na história. Então, Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele escreve o que é ser igreja.
Então ele vai explicando sobre que a igreja ela é dos gentios, dos judeus, dos ricos, dos pobres. Ele é a igreja daqueles que reconhece o senhorio e a salvação em Jesus Cristo. E ele fala que nessa igreja tem o corpo. E o corpo ele é formado por um cabeça, e esse cabeça é Cristo. Então, esses primeiros capítulos, em algumas Bíblias que tem aquele tema e subtítulo, fala assim, direitos. Só que, na verdade, com todo respeito, não é desmerecendo ninguém, mas eu não vejo que a gente tem direito, a gente tem privilégio. Privilégio de participar do corpo de Cristo, porque Cristo morreu, né, para perdoar os nossos pecados e a gente participar como filhos e filhas dele, do reino e da igreja do Senhor. E aí, nessa situação, ele vai passando os capítulos 4 e 5 e ele fala dos deveres, que aí vai estar lá no subtítulo lá, deveres, naquelas Bíblias mais antigas. E nesses deveres ele vai falar de alguns dons espirituais, ele vai falar sobre a vida cristã, ele vai falar também sobre casamento, vai falar aqueles deveres que a mulher tem que ter, o marido tem que ter, vai falar sobre os filhos também, o que tem que fazer, e vai falar também sobre empregados e empregadores. Aí, nessa situação toda, Paulo ele vem nesse capítulo 6, e aí ele fala algo, ele começa assim, quanto, no capítulo 6, versículo 10, aí ele coloca lá, quanto ao mais. Ali no grego quer dizer o seguinte, dando continuidade ao que eu escrevi para vocês, é o seguinte, tudo que eu escrevi, vocês vão passar dificuldades na vida, seja no casamento, seja como filho, seja como pai, seja como esposa, seja como marido, seja no trabalho, seja como empregador, seja do jeito que, na igreja, do jeito que for, vai passar dificuldade, vai passar luta. E nessa situação, você nos privilégios, no dever e na vida cristã, essas dificuldades vão existir, até porque Jesus falou, né, que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, mas eu venci o mundo. E muitas vezes a gente fica achando que não vai ter luta, vamos ter lutas depois da conversão a Cristo. Parece que elas afloram mais, parece que elas se tornam mais visíveis. Quando a gente não é de Cristo, parece que a gente fala que é o acaso da vida, mas quando eu vou colocar desse termo, a gente aceita Jesus, a gente entra para o corpo de Cristo, parece que elas ficam bem mais difíceis, ficam mais violentas. E aí Paulo, ele vai nos ensinando, mas historicamente, nesses 30 anos, como eu falei, a gente tem uma tendência de minimizar, ser 8, ou maximizar demais, ser 80. Então, nessa situação, eu fico vendo que a gente minimiza, tipo, como a gente escuta muitos ateus, muitas pessoas, até no meio cristão falando o seguinte, o mal, né, o diabo é a personificação do mal, é uma pessoa que é maldosa, tipo Hitler, ele é o próprio diabo. Isso na visão de muitos cristãos. Ele, na verdade, ele foi usado pelo diabo. O diabo existe. Isso a gente não vai tirar porque Jesus nos ensinou isso e os próprios apóstolos, os próprios evangelistas nos ensinam isso também. Mas, de repente, tem gente que maximiza demais. Tem pastor que vive e coloca ministério de libertação. E aí fica fazendo maldição hereditária e para com isso. Aí fica falando, perguntando o nome, falando o nome, amarrando, desamarrando. Se você tirar o ministério de libertação dele, o que ele tem para oferecer? Me fala. Tem algum ensinamento para a igreja dele? Ou ele vai ficar 2 horas de culto só amarrando e desamarrando, expulsando o demônio? Então, na verdade, parece que a gente glorifica mais o diabo do que o próprio Deus. E o próprio Tiago, a epístola de Tiago fala, a gente tem que resistir ao diabo.
Mas a gente tem que se submeter, temer e tremer aquele que pode mandar a nossa alma ou para o inferno ou para o paraíso, para o céu. É isso daí. E a gente fica com esse medo todo. Calma, vamos ver agora. No versículo 10, está lá. Quanto mais sejam fortalecidos. Essa palavra é extremamente importante. Fortalecidos. Porque parece que no nosso meio de cristão hoje, no século 21, não estamos fortalecidos. Parece que somos fortalecidos ou quando a gente tem muita saúde, ou muita inteligência, ou muito dinheiro, ou muita amizade. E não é isso que Paulo está falando. Nós temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É isso daí. Ah, André, mas você está falando que tem a batalha espiritual. É esse que é o problema. Parece que a batalha espiritual, a gente coloca o diabo como um ser, uma pessoa independente. Como se ele tivesse onipotência, onipresença, onisciência. Ele não tem nenhum dos 3 atributos de Deus, que é exclusivo de Deus. Ele não tem, porque se ele tivesse, ele não precisaria ter, como Paulo está escrevendo aqui, principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso para ficar mandando um monte de pessoas, né, um monte de demônios para ficar atazanando, como a gente fala no Brasil, perturbando nossa vida. Ele não tem esse poder. E aí a gente fica achando que é tipo, você já deve ter assistido um trailer ou já ouviu falar de Star Wars. Aí tem o Darth Vader, tem o Luke Skywalker. Aí tem um sabre de luz azul e tem um sabre de luz vermelho. O bem e o mal. Aí fica os dois. Tchau, 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 tchau. Parece que Deus luta com alguém no mesmo patamar dele. Eu vou te falar. Não existe nenhum ser, nenhuma criatura, nada no céu, na terra ou debaixo da terra, com o mesmo poder e majestade de glória de Deus. Não existe. E aí eu falo aqui, ó, vamos lá, o próprio Paulo, ele nos ensina aqui em Efésios, abre aí, por favor, Efésios capítulo 1, do versículo 19 ao 23. Vocês vão lendo aqui, tá lá. A oração, até no subtítulo está lá. A oração de Paulo, vocês vão lembrar quando vocês lerem. Então está lá. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia... Eu tô lendo, era para ler só o 20, tá? Do 20 em diante, mas eu vou ler o 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeito todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aí eu pergunto, por que tem tanto cristão com medo do diabo? Se aqui está falando, o próprio Paulo está falando que está tudo debaixo dos pés de Jesus. Ele tem todo o poder. Ele está acima de todo principado, potestade, dominador, de tudo. Tudo, é tudo. Então, na hora, eu estou com medo. Está com medo? Não. Você tem o Espírito Santo de Deus, aquele que dá o espírito de intrepidez. Intrepidez é coragem, é força, é poder, é para você expulsar em nome de Jesus. Então, para de ficar tremendo. Eu estou tremendo, porque o diabo, porque... Para! Tem um poder que está acima de todo nome. Ele não tem poder, o diabo. Ele não é onipotente.
E se você for, mas ele às vezes toca na minha vida. Ele não toca na sua vida. Provavelmente Deus está te provando em algum momento. E aí muita gente fala assim: eu sou tentado por Deus. Mentira. Ninguém é tentado por Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Olha o que Tiago fala. A igreja estava sendo muito perseguida aqui. Estavam perdendo os bens, estavam perdendo tudo, vida. E aí ele escreve assim no versículo 12: Bem-aventurado, felizes, é aquele que suporta com perseverança a provação. Feliz. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está, o atrai e seduz. Então, se você está tendo algum desejo, alguma coisa, e você acha que está sendo tentado, é por causa que você está tendo cobiça de algo. Essa que é a grande verdade, não é Deus que está, Deus está me colocando numa tentação porque eu tenho problema com dinheiro. Não, você tem a cobiça e o próprio diabo sabe que você gosta do dinheiro. Ele sabe. Ele manda os demônios dele. Você acha que aqui nas regiões celestes que Paulo está falando, é uma região, é um mundo invisível? Você acha que aqui dentro, aqui só tem Deus? Sim, tem o poder dele. E Deus está em nós. A igreja é 4 paredes. É parede, é tijolo, cimento. Para de santificar a igreja. As igrejas somos pessoas reunidas em comunhão para glorificar, enaltecer, louvar e adorar um que é o cabeça, que é Jesus Cristo. Então, para que ficar com medo? Para que falando, eu estou sendo tentado? Não, está sendo tentado para a sua cobiça, pelo seu desejo carnal. Por isso que a epístola de João fala: cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. E quando fala soberba da vida, é porque muitos não querem se renunciar ao senhorio de Jesus Cristo. E aí passa muitas dificuldades e fica achando o seguinte: não, eu não me arrependo, eu não volto para Jesus, eu estou no caminho certo, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então por que não já morreu? Porque não está testemunhando Cristo. Só está testemunhando uma pessoa que não se converteu. E é por isso que tem tantas pessoas trazendo, vamos dizer assim, palavras de maldição ou palavras inverdades contra a igreja de Cristo hoje. Falando que tem pessoas que cobiçam dinheiro, que querem carro, que querem isso, que querem isso. Não! Tem pessoas humildes, pessoas que realmente se rendem a Jesus Cristo, que buscam Ele todos os dias, que estão ali sendo movidos pelo poder do Espírito Santo, que querem ser transformadas e renovadas. Então a gente tem que parar um pouco de escutar essas vozes que aparecem, esses falsos profetas, e acreditar em tudo que as pessoas falam. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E a gente só não pratica ela muitas vezes porque não queremos ter o cabeça dominando e falando: eu quero assim, e você vai fazer assim. E você, com seu orgulho, a sua soberania, a sua prepotência, o seu egocentrismo, fala: Deus, assim não, assim vai doer, eu vou fazer dessa maneira porque a sociedade fala que tem vários caminhos. Desculpa, tem vários caminhos mesmo, mas só um que leva à vida eterna, que é Jesus Cristo. E aí a gente fica nessa situação, e aí Paulo continua, né? Em Efésios, volta a Efésios de novo, Maria. Hoje você vai trabalhar um pouquinho. Efésios capítulo 6. Agora, o versículo, né? A gente estava no versículo, lemos o 10, agora o 11. Vistam-se, na minha versão, vistam-se, na NVI, revistam-se, na corrigida também revistam-se,
Mas não tem problema, vestir ou revestir é a mesma ideia no grego, tá? Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. A ideia aqui que Paulo está usando, essa figura de armadura, é porque provavelmente tem duas versões que eu já li em comentários. Uma que Isaías fala, no Antigo Testamento, fala que Deus é um guerreiro, que ele destrói seus inimigos e ele vence seus inimigos. Então ele está ele é o general do exército, está lá na frente, destruindo tudo. Ou, que eu acho a mais plausível, a mais, vamos dizer assim, a mais coerente com o que Paulo está escrevendo e onde ele está, é sobre a situação que Paulo está preso. E nessa prisão política, todo preso político ele tinha a oportunidade de ficar preso numa residência particular. Não era um xadrez como a gente conhece no Brasil, em Portugal, em todo mundo, aquele xadrez dividido com vários presos. Não, era uma prisão particular, era uma casa. E nessa casa tinha um guarda pretoriana, era um soldado de escola, de elite, da guarda, né, do imperador, e ele era algemado com esse guarda. E para você ter ideia, o guarda, né, ele dormia num lado e o guarda tinha aquela corrente e dormia do outro. Então ele era 24 horas com aquele guarda. E provavelmente Paulo deve ter olhado aquela armadura e tirado uma figura, uma metáfora ali em cima nessa situação. E nessa ideia de Paulo, a armadura aqui, a gente divide, a gente, né, vai dividindo ela em blocos, até porque está escrito, mas na cabeça de Paulo, se você for ler e você for aprofundar até no grego, você vai ver que na cabeça dele, a armadura aqui é o próprio Cristo. É porque está lá, a gente tem que voltar no versículo 10. Quanto mais, sejam fortalecidos no Senhor e na sua força do seu poder. Quando você coloca a armadura, quando o guerreiro romano, o espartano, o bárbaro, seja ele quem for, colocava, ele confiava em quê? Na armadura, na sua espada, no seu machado, em que fosse, até na sua faca. Mas, nesse caso, quando você coloca a armadura, você está colocando o próprio Cristo na sua vida. E você está confiando não nas suas armas carnais, quer dizer, na sua inteligência, na sua força, na sua habilidade, no seu jeitinho. Não. Você está confiando no poder do Espírito Santo que vive em mim e vive em você. É essa a ideia que ele está trazendo aqui. E aí a gente vê muitas vezes difundindo até no meio do nosso meio cristão que a igreja é um hospital. Sim, não está fora do contexto, até porque Jesus falou que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Mas se você vê as palavras que é utilizada, as figuras das palavras que é utilizada no Novo Testamento, você vai ver que a maioria delas não fala em hospital. Ela fala em guerra, fala em arma, fala em batalha. Ela fala o tempo todo que a gente vai ter luta. Então, ele está falando o seguinte, você coloca a armadura, o próprio Cristo vai estar na sua vida e você vai confiar no poder do Espírito Santo para você vencer as suas batalhas, as suas guerras. E aí a gente fica muito pensando, e a gente até fala, e lá no Brasil tem muito aquelas t-shirts escritas assim, somos do exército de Cristo. Se somos do exército, a gente vai guerrear o tempo todo, não para nem um minuto. A gente só dorme porque a gente precisa recuperar energia, mas se não precisasse, se a gente tivesse esse atributo de Deus de eternidade, de infinitude, que a gente não precisasse dormir, a gente estava 24 horas guerreando. E eu vou te falar, essa semana, né, foi ontem, eu dormi. Falei, amor, vou dormir, vamos dormir, estou com sono, vamos dormir. O que é dormir? Não é descansar? Na nossa cabeça? Tive um sonho horrível. Não me pergunte, decifra aí o sonho, né? Não decifra não, não sei como foi, só sei que teve luta que eu até, para vocês terem ideia, eu fui jogado no chão. E até a Luana falou assim, André, tá tudo bem? E eu, tá tudo bem, mas deixa ele comigo.
Aí deitei de novo, daqui a pouco eu levantei e eu senti aquela presença ruim. Falei, ah é? Você está me perturbando? Você vai sair agora. Em nome de Jesus você sai. Em nome de Jesus você sai. Daqui a pouco estava tudo calmo. O que aconteceu? Eu voltei para minha cama, deitei a cabeça na almofada e dormi como a gente fala no Brasil, como um anjinho. Só acordei no outro dia porque o sol bateu ali, ficou ali batendo, eu tive que acordar. Mas se pudesse, eu dormia mais um pouquinho. Mas essa é a situação, que às vezes a gente fica espiritualizando, com medo de muita coisa. Não, em nome de Jesus. Você não está com a armadura de Deus, que é o próprio Cristo na sua vida, como na minha vida, e você que está na internet, está vendo aí, na sua vida também? O poder não está passando pelas nossas veias, pelo nosso sangue, pela nossa mente, pelo nosso coração, sendo bombado e subindo, como se fosse... Você já, né? De repente você não assistiu, mas tem lá aquela série do Flash, que o Flash fica, ele corre muito rápido, né? Fica correndo rápido, aí passa aquele raio por dentro dele o tempo todo. Coloca o Espírito Santo passando em você assim o tempo todo. Ó. Pum, 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 pum. Ele não deixa a unha do pé, ao fio da cabeça, você desprotegido de nada. Então, para desse medo. Isso não é de Deus. Isso é o diabo que está colocando coisa na minha, na sua, na cabeça das pessoas, na sociedade. Que agora a palavra é depressão, ansiedade, angústia e medo. Não. A gente tem um Deus que nos dá coragem, dá poder, dá vitória no nome dele. E aí a gente vê assim, que no versículo 11 ainda, Paulo continua, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que interessante. A palavra aqui, diabo, na linguagem de hoje eu tenho quase certeza que é inimigo, tá? Mas a maioria das versões bíblicas vai falar diabo. Diabo, a tradução mais certa, de acordo com o grego, é acusador. E acusador no grego significa alguém que... Como é? Alguém que lança palavras, afrontas. Por isso que Paulo escreve depois, os dardos inflamados. Então, muitas vezes no nosso meio cristão, a gente vê as pessoas soltando palavras de afronta. Por isso que muitas vezes eu aprendo, né, na Epístola de Tiago, que fala que a língua é um pequeno órgão inflamado, que ele pode trazer vida e pode trazer morte às pessoas. E, como eu falei, no nosso meio tem tantas pessoas tristes, abatidas, cabisbaixas, destruídas por nós mesmos, porque a gente não aprende a trazer palavras de esperança, de fé, de amor, de coragem. A gente gosta de falar que nós somos superiores. Eu estudei demais, então sou superior, que é fulano de tal. Eu recebi, por graça de Deus, um dom, e aí a pessoa quer fazer isso e achar que é melhor que os outros. Não. O cabeça é Cristo. E nessa situação, a gente tem que ver que quem é acusador, quem lança essas palavras, quem lança isso tudo, é o diabo. E ele usa, como Paulo está falando aqui, armadilhas. Ciladas e armadilhas são estratégias que ele usa. Você vai lembrar da Guerra do Kuwait. A Guerra do Kuwait foi aquela situação onde os Estados Unidos, depois das Torres Gêmeas, os Estados Unidos vai lá no Iraque, e quando os iraquianos sentiam que estavam perdendo território, o que eles faziam? Jogavam fogo para arder aqueles postos petrolíferos. Vocês lembram disso? Parecia na CNN, em todos os canais. O diabo, o iraquiano, já sabia que tinha perdido, porque os Estados Unidos e toda a coalizão da ONU é muito forte. Então ele já sabia que tinha perdido, mas ele falava, vocês não vão ter tudo que nós temos, e tentava destruir. O diabo, eu quero falar para vocês,
O diabo, ele é um derrotado. Ele já é derrotado. Acabamos de ler em Efésios, Jesus está à direita de Deus, em posição de destaque, de glória, de autoridade. Ele que manda, ele que está acima de todos os nomes, ele está acima de tudo. Então, o diabo, como eu escutei uma vez do Russell Shedd, ele morreu, um grande teólogo, grande, e um homem muito amoroso, e eu, a Luana, a pastora Luana, tivemos oportunidade, antes da morte dele, assistir um seminário dele, que coisa mais linda, aprender. E aí aquele homem fala assim, o diabo é o pitbull de Deus. Aí eu fiquei assim, pitbull de Deus? Deus, ele solta, mas ele puxa a corrente e fala, você só vai até onde eu quero. Você não vai atingir meu filho e minha filha. Você só vai aonde eu quero. Você vê explicitamente isso em Jó. Ele não foi mais do que Deus mandou. E é o que acontece. Então a gente tem que acreditar que ele vai fazer armadilhas de todos os tipos para tentar te derrubar. Cada um tem um sentimento que quando a gente se volta para Cristo Jesus, a gente é perdoado dos nossos pecados. Mas quando a gente estava no mundo, que eu não nasci num lar evangélico, eu fiquei praticamente ali 20 anos sem conhecer Jesus. Quer dizer, eu ouvia falar de Jesus e sempre jogava para o lado. E eu tinha meus erros. E eu sei onde é minha fraqueza. E o diabo também sabe onde é minha fraqueza, porque eu passei 20 anos nessa fraqueza. Então ele tenta o tempo todo. É no trabalho, é na rua, é no supermercado, é no shopping, é não sei aonde. Ele vai tentar. Mas a questão é, aí que está, como meu professor de matemática, ele falava, aí que está, aquele X da questão, aquilo que você vai acertar no exame, você vai passar e você não vai errar. Presta atenção no que Paulo fala. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficarem firmes contra a cilada do diabo. Mas a palavra importante para você e para mim é firmes. Ficar firme. Por que tem que ficar firme, André? Porque o diabo não está fazendo as ciladas, as armadilhas, a estratégia para te derrubar, para te jogar na lama. Você tem armadura, você tem o poder de Deus. O que Paulo está falando aqui? Só fica firme. Resiste. Resiste. Segura. Você tem tudo. Tudo que você precisa para vencer, você já tem. Que é o próprio Jesus Cristo e o próprio Espírito Santo te dando poder. Então, para de olhar para a esquerda. Para de olhar para a direita. Olha para a cruz de Cristo, ela está vazia, ele ressuscitou, por isso que nós vivemos, por isso que posso cantar, porque ele vive, porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele vive na minha vida, na sua vida, na vida de quem está na internet. Para de acreditar nisso daí que está nessas coisas doidas que fica falando aí na rua, na internet. Olha para a Bíblia, olha que coisa linda. Poder de Deus, o próprio Cristo é a nossa armadura. O que ele está falando? Ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo está derrotado. Derrotado. Não tem poder. Ele só vai tentar te seduzir, como o Tiago falou, no nosso desejo, na nossa cobiça. Então só toma cuidado, fica firme, firme. Acredita. Palavra de Deus. Nossa regra de fé e prática. E aí a gente fica assim, achando, não, e aí eu escuto a gente lê a história do Ministério de Libertação e aí a gente vê as pessoas, vamos tomar posse lá do território do diabo, vamos fazer isso. Pessoal, vocês já leram, a gente acabou de ler, mas depois lê com toda a propriedade. Em nenhum momento
Em nenhum momento no Novo Testamento está falando de tomar posse de nenhum território do diabo. Só está falando, fica firme, porque quem vai te atacar, quem vai fazer cilada, quem vai te seduzir, quem vai fazer estratégia é o diabo. Então, não ataca. Fica na sua. Até porque, se você for ver a tentação de Jesus, que ele foi levado para o deserto, preste atenção. Quem atacou Jesus? Foi Jesus que atacou o diabo? Não. O que o diabo falou? Falou lá, ó, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou o quê? Nem só de pão, assim está escrito, nem só de pão vive, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem atacou primeiro? 3 vezes o diabo atacou Jesus. E Jesus, toda vez, ali quietinho. Fica tranquilo. Eu vim levado pelo Espírito Santo, eu estou tranquilo, está tudo calmo. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, para de tomar posse de algo que não é seu. Toma posse do que é nosso. É o Espírito Santo. Aquele amor, a graça, a misericórdia, a fé que falta em você, toma posse da fé. Fala assim, Jesus, eu preciso tomar posse dessa fé. Eu não preciso tomar posse lá do terreno porque eu estou fraco. A vida é assim. Ele está ensinando, olha, quem vai te atacar é ele. E você vai se defender. Mas a sua defesa se prepara. Ele pode se preparar. Que vai ser, a defesa é como... Você já viu aqueles filmes de tipo ficção científica, que a pessoa atira uma pistola laser, aí a pessoa está com uma proteção, aí bate o laser e volta? É isso que vai acontecer. O dardo inflamado vai bater, não vai só cair não, volta para ele 2, 3, 4, 100 milhões de vezes mais potente, porque é Jesus que está mandando. E aí a gente fica aqui, Cristo já venceu. Se ele venceu, nós vencemos. Acredita. Não duvida, não. E aí a gente vai para o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí eu faço a pergunta para você. A nossa luta é contra quem? Obrigado. E por que estamos degladiando tanto no meio cristão? Estamos tirando o sangue que é de Cristo, de nós mesmos, do próprio corpo de Cristo. Machucamos nós mesmos, falamos mal dos nossos irmãos. Por quê? Porque na nossa cabeça a gente acha que a luta é contra seres humanos. Paulo, pensa lá, Paulo foi traído por judeus, era um preso político por causa dos judeus, está lá em Atos. E aí quando você vê, ele está lá preso, ele poderia ter toda a raiva dos próprios patrícios. Ele poderia ter raiva de todos aqueles soldados que estavam algemados junto com ele. Ele poderia ter raiva, nervoso, triste, falar o tempo todo, reclamar do imperador. Só que ele está falando, sabe o que aqui para mim, para você, nos ensinando no século 21? O seguinte, olha André, vão fazer isso na sua vida. Mas a luta está lá, porque a nossa luta, André, igreja, internet, não é contra o sangue e a carne. Eu vim aprender isso depois que eu estou ficando velho, que eu estou lendo a Bíblia com mais tranquilidade, eu comecei a ver que o que eu levo para 7 palmos do chão? Nada. Eu comecei a pensar assim, eu vou perdoar aquelas pessoas que me falaram mal na minha vida, que torceram contra, que até desejaram alguma coisa. Isso só traz angústia para o meu coração, só traz tristeza.
E o chip do meu cérebro, do meu coração foi mudando. Eu comecei a ver que eu comecei a ser uma pessoa mais leve, com menos religiosidade. Eu comecei a ser um bem-aventurado. Comecei a tomar posse dessa bem-aventurança, de ser feliz, feliz em Cristo. Eu comecei a me blindar, de escutar o que as outras pessoas falavam dos outros. E eu ficava assim, eu não estou lutando contra essa pessoa. Eu errei 40 anos da minha vida. Eu não quero errar o resto. E aí eu comecei, quando eu li esse versículo, eu falei, nossa, é verdade, quantas vezes a gente luta contra sangue e carne, contra pessoas. Não é o empregador, não é os seus colegas de trabalho, não é, de repente, o jornal, não é a própria igreja, não é a faculdade, mas sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas. Se tiver que perdoar, se é isso que está te afligindo e de repente, eu não perdoei pessoa tal, não sei o quê, e isso não tem me trazido para próximo de Cristo, que a gente tem que ser imagem e semelhança do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo. Se não está te aproximando, perdoa, porque aquela pessoa não fez por ela mesma. Alguma coisa foi usado pelo próprio inimigo, que todos nós erramos. Só que a diferença do cristão é que ele eu errei, Senhor, me perdoa, eu quero voltar para o teu caminho. Eu estou errado, isso é arrependimento. Eu quero chorar nos teus braços, eu quero pedir perdão, e se eu tiver que pedir perdão para alguém, eu vou ter uma atitude de ação. Como Jesus falou, se alguém bater numa face, faça a ação de dar a outra face. Então perdoa. Muitas vezes a gente guarda a mágoa, e aí a gente acha que a gente está cheio do Espírito Santo, porque a gente quer aquele fogo fulminante para destruir o nosso irmão. Negativo. A gente não destrói nada. O único que é juiz é Deus. A gente é só instrumento nas mãos dele para proclamar as boas novas de salvação de pecadores como eu, como você e como aquele que está na internet, para que a gente possa ter a vida eterna e ter a vida com ele. E aí a gente fica assim, né? Paulo tem essa visão espiritual tão alargada, tão profunda, e eu vejo lá, ele provavelmente devia estar conversando com João, assim, de repente, ou deu algum bate-papo em algum momento, porque você vê lá na primeira epístola de João, capítulo 5, do versículo 19 a 21. Tá lá. Eu vou ler aqui do 18, tá? Tá assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não, olha o que está escrito, não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e o que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando João e Paulo está falando de mundo, sabe o que ele está falando de mundo? Está falando do globo terrestre. Ele está falando de sistema. É o sistema. O que é o sistema? Sistema é a filosofia, é a ideologia, é a política, é o mercado financeiro. Isso jaz do maligno, isso ele domina. É isso que ele está falando. A gente vive no mundo, mas não somos do mundo. A nossa cabeça, a nossa alma, nosso coração é do Senhor. Por isso que o diabo não toca em nós, porque estamos com a armadura, temos o poder de Deus, e o próprio na epístola de João está falando aqui, quem é nascido de Deus, guarda-se a si mesmo de todo pecado, errou, pede perdão e volta para o caminho do Senhor. É assim.
E esse sistema, hoje a gente vê nas Olimpíadas tantas coisas acontecendo, tantas palavras que estão aparecendo, que agora, para vocês terem ideia, eu e a pastora Luana estamos tendo que estudar tanta coisa, que tudo por causa de quê? Das Olimpíadas, que o pessoal falou tão mal. Eu vou falar a verdade, estou dando graças a Deus. Parece loucura. Mas a Santa Ceia, a última ceia, não sei o quê. Pessoal, para de olhar o micro, olha o macro. Para de olhar assim, aquele olhar tipo de galinha, que olha com o bico para o chão para picar minhoca. Olha como águia, olha a águia, olha lá de cima e olha a 2, 3 quilômetros para ela atacar uma cobra, para fazer o alimento, o peixe dela, a cobra, seja qual for o animal que ela tem que matar para comer. Então a gente fica só, não! Vamos aproveitar para a gente estudar e saber quais são os erros que nós estamos cometendo para que a gente possa dar um novo testemunho. Quer dizer, quando eu falo novo, não estou trazendo novidade nenhuma, mas essa novidade que era de, a gente vai conquistar, Não! Vamos mostrar um Jesus que realmente resplandeça a glória na vida de todos nós, que realmente traga graça, que não traga religiosidade, que traga amor, que traga misericórdia, que estenda a mão, que traga o desfavorecido para a luz da glória, que tire das trevas, que mude essa cabeça que a filosofia, a ideologia, o científico, tudo tem que ser provado, tudo tem que ser... Pessoal, a Bíblia é Bíblia, é a nossa regra de fé. Não existe ciência para provar a ressurreição, é fé. É fé, e aí eu falo fé histórica, que depois eu falo sobre isso. Então, pensa direitinho, não fica com medo, não fica. E aí, voltando lá em Efésios, volta de novo, Maria, por favor. Efésios, no versículo 13. Está lá. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deixa eu te perguntar, outra pergunta. Eu sei que as pessoas não gostam de pergunta, né? Mas é bom perguntar. Existe dia bom e dia mau? Existe dia bom e dia mau? Sim ou não? Sim. Vamos lá. No capítulo 5 de Efésios, no versículo 16, está lá. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Não existe dia bom. Por isso que Jesus falou, né? Cada dia o seu mal. A questão é, aí que tá. Tem vezes que a gente está tranquilo, que a gente acha que é um dia bom. A gente não bateu o carro, tá todo mundo, a família toda conversando conosco, a igreja tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então isso para nós é um dia bom. Só que tem dias que parece que o diabo não, o diabo deve mandar alguém, porque ele mesmo vir para tentar derrubar o pastor André, poxa, é muita coisa. Eu não sou nada. Ele deve ter tentado derrubar John Piper, John MacArthur, essas pessoas que realmente são top. Eu devo ser o 20º escalão de demônio aí para tentar derrubar. E aí ele fala assim, agora vocês vão fazer todas as ciladas, armadilhas e estratégias para tentar derrubar o André. Esse dia que Paulo está falando aqui, né? Volta lá no capítulo 6, por favor, Maria. Aí no capítulo 6, é isso que ele está falando aqui, no versículo 13, está falando lá. Por isso, pegue toda a armadura dele para que possa resistir no dia mau. Dia mau é todos os dias, mas tem dia que parece que a cavalaria de Satanás está vindo com tudo, para vir atropelando a gente. Mas, pessoal, todos os dias são maus. Só a gente acorda por misericórdia de Deus.
A gente respira por misericórdia de Deus. A gente fala por misericórdia de Deus. Porque você fala assim, ah, André, não, porque não chegou meu dia. Ah, é? Vocês viram a reportagem do avião que caiu agora no Brasil? Aquela criança de 4 anos que aparece no vídeo jogando futebol antes de morrer? Estava lá jogando futebol, fizeram um vídeo, um venezuelano, e aí o garoto entra no avião e morreu. E aí? E aí? Você sabe o dia que a gente vai morrer? Ninguém sabe. Ninguém. Então, a gente tem que estar preparado todos os momentos. Todos os momentos. Por isso que dias maus é todos os dias. E aí ele fala assim, depois de ter vencido, permanecer inabaláveis. Ele fala o único local que fala em regiões celestiais é aqui, em Efésios. Regiões celestiais, que está no versículo 12, é uma região onde é um mundo invisível, onde a gente não enxerga. A gente não enxerga. Por isso que a gente fala, o credo apostólico, a gente vê isso, os pais da igreja, que ali no 1º e 2º século, eles falavam sobre igreja visível, que somos nós, e a igreja invisível, que são os santos que já foram para o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente não enxerga o que está aqui. A gente sabe que pode estar tendo uma luta, né? Mas a gente não sabe. Mas a questão é que nesse mundo invisível, a gente vai ter dias maus e outros péssimos. Então não fica murmurando, reclamando. Ai, não. Aí eu volto de novo. Vocês lembram daquela palavra firme? Você lembra lá do versículo 11? Essa palavra firme, só nesses poucos versículos que eu li aqui, do 10 ao 20, aparece 3 vezes. Aparece no versículo 11, 13 e 14. Aqui no 13, Paulo fala de novo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, peguem o próprio Cristo, para que vocês possam resistir e ficar firmes. É a mesma coisa, no dia mau. E depois de terem vencido tudo, olha, André, quando eu venço? Eu acredito que quando você dorme. Enquanto você tiver os olhos abertos, conversando, respirando tranquilamente, fazendo seu ginásio, fazendo tudo, você está em luta. E aí, como eu falei, até dormindo você está em luta também, porque eu tive essa luta aí ontem, então essa situação acontece. Então, dias maus, todos os dias. Mas Jesus está conosco, o poder dele está conosco. Não tenha medo. Para nós vencermos, olha o que Paulo fala, ficar firme, não esqueça essa palavra, firme. 3 vezes ele fala, ou resistir. E aí ele fala assim, revestir da armadura de Deus e seu poder. Então não esqueçam, a armadura de Deus, que é o próprio Cristo, o poder de Deus, que é o Espírito Santo em nós, e firme. E aí, você vai me perguntar, André, fala aí rapidinho uma aplicação aí para que eu possa nessa semana ter algumas vitórias. Como eu falei, a batalha espiritual, ela começa principalmente na nossa mente e no nosso coração. Eu até já falei isso daí em outra pregação. E tem um livro da Joyce Meyer, muito antigo, foi muito difundido. Eu li esse livro, Campo da Batalha da Mente, e é muito interessante, principalmente para novos convertidos. Mas, realmente, a mente e o coração nosso é onde a gente é o tempo todo atingido. Se você gosta da parte do dinheiro, o diabo ele vai colocar bandejas belíssimas. Olha, para dinheiro. Se você tem na parte da sexualidade, ele vai colocar bandejas em cima da sexualidade. Se você é arrogante, prepotente, orgulhoso, ele vai colocar situações que você se sinta ainda mais orgulhoso, prepotente, e assim por diante. É assim que ele trabalha. E não fique pensando, o diabo, quer tirar todo o meu dinheiro. Pessoal, o que ele ofereceu para Jesus na tentação dele? Os reinos.
Eu te dou todos esses reinos aqui. Reino é poder, é dinheiro, é status. Ele mostrou logo, eu dou tudo isso para você, se prostrares a mim. Está vendo a diferença que muitas vezes a gente, no meio cristão, a gente vai não lendo de uma forma saudável, e aí a gente acha que, eu perdi, eu fiz isso, aconteceu por causa somente de uma situação. A gente tem que tomar cuidado, porque a batalha espiritual começa na nossa mente, no nosso coração. Então, por isso que a gente tem que estar com Jesus na nossa vida, quer dizer, a armadura do próprio Deus, que é Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo. Eu estou repetindo para que essa semana você esteja bem. Você não olhe nem para a esquerda, vai ter muito abatido, 1.000 e 10.000. Não olha não, olha para Jesus. A armadura de Deus, o próprio Jesus, o poder do Espírito Santo, firmes. E o diabo, ele só vai querer trazer o quê? Confusão na sua mente e no seu coração. Ele vai mentir, porque ele é o pai da mentira. E ele vai principalmente atacar a moral. É isso daí. E aí eu falo para você, independente de convertidos e não convertidos, a pessoa que nunca aceitou a Cristo como Jesus, como seu Salvador, e aquela pessoa que já conhece há anos Jesus Cristo. Lembrar novamente, a vitória já foi decretada, ela está escrita, e Deus é tão bom, tão gracioso, que ele deixou escrito para gerações e gerações. É diferente do exame da escola, lá do liceu, do Bocage e assim por diante. Ele fala assim, olha, vai na minha palavra, não é exame, você não vai ficar chumbado, você só lê, que eu já dei a vitória para o meu filho amado Jesus Cristo. Ele tem todo o poder, ele está acima de todo principado, toda potestade, todos os dominadores tenebrosos desse mundo, das regiões celestiais, de todos os anjos, Miguel, com o que for os nomes, tudo do André, da Luana, de tudo, do céu, da terra, debaixo da terra, ele tem todo o poder, eu já dei a vitória. Só, André, aguarda que vai vir, vai ser a volta gloriosa do meu filho amado, que é a segunda volta de Cristo. E aí, quando ele levar toda a sua igreja, levou toda a sua igreja. Ou se de repente eu morrer antes, morri, aí eu vou estar lá com o Senhor Jesus Cristo, aí é outra situação. Mas ali, como alguns acreditam, no Apocalipse, no pré-milenismo, milenismo e assim por diante, pré-tribulacionismo, não vou entrar nesse médio. Mas o importante é, ele já está derrotado, e na hora que Jesus voltar, ele vai ser lançado só para oficializar no lago de enxofre, que vai arder para toda a eternidade. É só isso. Então, se ele já venceu, e eu tenho spoiler do final do filme, não tenha medo. Acredite, Jesus é vitorioso, e nós somos vitoriosos por causa de Cristo, porque ele vive em nós. Ele falou, eu cuidarei de vocês até o final dos tempos. Ninguém arrebata nenhuma ovelha da minha mão, porque eu sou o bom pastor. Então não tenha medo, não tenha medo, só acredite. Jesus na nossa vida, poder do Espírito Santo, e resista, porque a vitória é concreta, é palpável, ela é verdadeira.